seja bem-vindo a mais um podcast do Opostos Dispostos. Estou aqui com o meu bonito. A gente hoje vai falar de um assunto assim muito bom, que é sobre o valor da vida, a importância da vida. E o assunto vai ser excelente. A gente está com uma pessoa assim muito especial e eu gostaria que você apresentasse a nossa convidada. Que honra, que honra. Muito obrigado. Estamos aqui com a Maria Emília, irmã de fé, de longa caminhada aí juntos, já passamos bons e maus momentos, né, Maria Emília? E muitas vezes por conta dessa questão aí da defesa da vida, né? Maria Emília é médica e ela é casada com o João, tem 3 filhos, 2 netos e professora, autora de livros, então é uma alegria. Doutora 2 vezes. Essa é doutora mesmo. Doutora, né? Então, uma alegria muito grande estar com você aqui. Seja muito bem-vinda, Maria Emília. Obrigada, é uma alegria estar com vocês e rever vocês, né? Faz um tempinho que a gente faz um tempo, né? Então, é muito, muito bom estar com vocês novamente. Legal. E já vamos começar conversando sobre uma expressão que o Papa Francisco, ele cunhou essa expressão, né, em 2 documentos, 2 encíclicas sociais que ele já colocou no seu magistério aí, durante o seu pontificado, que é a ecologia integral. Explica um pouquinho para a gente o que o Papa quer dizer com essa expressão, ecologia integral. A gente sabe que o tema da campanha da fraternidade desse ano né, sobre ecologia integral, mas se a gente pegar a Fratelli Tutti do Papa, vai mais a fundo até, muito bonita. Então, na verdade, quando a gente fala em ecologia, no geral o pessoal pensa sempre em meio ambiente, né? Mas não é só meio ambiente. O meio ambiente é super importante, mas a ecologia integral ela vai abarcar toda a criação, né? Agora é importante, e a criação não só no sentido de viabilidade do mundo, não. A ecologia integral vai abarcar até a condição do ser humano como a gente vê hoje, né? A miséria, muitas vezes a morte, quer dizer, as causas sociais também. Mas eu acho que uma coisa importante da gente lembrar, quando nós cristãos falamos de ecologia, é lembrar qual é a posição do ser humano na criação. Isso não pode ficar dúbio, né? O ser humano ele não é mais um na criação. Sim. Né? Ele é o único ser que foi criado em si mesmo e não para. Né? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus cria tudo mas o ser humano, ele é a imagem de Deus. Então, isso eu acho que qualquer ecologista cristão tem que separar. Não é que o homem... mas você fala assim, parece que o homem é superior. É superior nesse sentido. Mas, veja bem, é um superior responsável, né? A gente pegar o Gênesis, a gente vê que logo depois que Deus fala... que criou o homem à sua imagem e semelhança, ele chama o homem a ser o quê? Você vai dominar sobre toda a criação. Mas o que é esse dominar? O domínio é de alguém que é a imagem e semelhança do amor. Sim. E Deus, ele nunca cria para destruir, ele sempre cria para salvar. Tudo que Deus cria para salvar. Né? Ele salvou a humanidade, ele quer salvar a criação. Então, o homem é chamado a ser um administrador responsável e não um destruidor da natureza. E se a gente destrói a natureza ou destrói o outro ser humano, a gente vai contra a palavra de Deus. Né? Então, eu acho que essas coisas são importantes. Qual é a posição do homem na criação? Ela é uma posição diferenciada. E agora eu vou até dar um gancho, porque quando a gente conversa com a sociedade laica, às vezes a gente fala, vocês pode se justificar, vocês estão usando, né, um religioso, uma fundamentação religiosa. Até por fundamentação filosófica. Né? Se você pega, por exemplo, Kant, ele diz que o homem ele é digno em si mesmo, ele jamais pode ser usado como... Ele é um fim em si mesmo, ele jamais pode ser usado como meio, porque ele é um ser racional. Sim. Ele é o único ser da criação que ele tem consciência sobre si mesmo. Né? Os outros não, os outros animais não têm. A gente tem noção da nossa finitude e a gente questiona a nossa finitude. Tá? Então, é mais ou menos isso. Então, de tudo isso aí, que foi já na primeira resposta, ela já deu uma aula aqui para a gente. Já deu uma aula, Peraí, deixa eu... carafunchar. Então, isso tem a ver com antropocentrismo, aquilo...
o homem está no centro da criação. Toda a criação foi feita para o homem e dada ao homem para que o homem a domine nessa perspectiva visão de amor, de cuidado, que também o Papa lembra a atenção da gente, chama a atenção da gente, do cuidado com a casa comum. Isso. É isso mesmo. Mas tudo isso sob essa perspectiva de que o Deus foi criando tudo, é bom, é bom, é bom. Quando chega no homem, é muito bom. Então mostra, e a própria trecho sagrado já mostra que o homem está num patamar diferente da criação. Diferente de outras visões, talvez filosóficas ou religiosas até, que colocam o homem como uma coisa a mais na criação, né? Não é diferente, não... Isso que você falou, nossa, foi importante, porque às vezes quando a gente fala da visão antropocêntrica, que é a visão do Concílio Vaticano II também, que vai falar nisso, crentes e não crentes estão de acordo que o homem é o centro, né? O antropocentrismo olhado dessa forma, da forma bíblica, da forma que a visão cristã que nós temos, não é um antropocentrismo num sentido negativo de destruição, que muitas vezes é a crítica, a visão antropocêntrica, o ser humano é superior. Não, é nesse sentido que você falou, Carlão. O homem é o centro, mas ele é um centro que ele assume, pela sua centralidade, uma responsabilidade muito grande com toda a criação, com todo o meio ambiente. Aliás, eu acho que é um grande pecado você destruir o meio ambiente, porque você está indiretamente... O que é o pecado, né? Você ofender a Deus, você degradando o irmão, ou a si mesmo, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, se você degrada a criação, isso vai ter consequências também no ser humano, nas próximas gerações. Então, eu acho que é um grande pecado, né? Eu queria falar um pouquinho que uma vez eu vi uma pessoa falando, que eu achei muito interessante. Bom, primeiro que a criação, do jeito que o mundo foi criado na Bíblia, nada compromete a parte da ciência, porque essa evolução que as pessoas falam, tudo, do jeito que está na Bíblia, é o que a gente vê muitas vezes cientificamente. Aquela sequência dos dias, a sequência dos dias. Primeiro separou o Sol da Lua, depois ele fez a Terra, que era informe e vazia. Ele deu uma forma para a Terra, e depois... ele foi criando os animais, os peixes, e depois foi criando, né, até... Então, uma vez eu vi isso, assim... Se é um dia ou centenas de milhares de anos, isso para Deus não tem tempo. Não tem tempo. Mas essa sequência faz muito sentido. Faz muito sentido, exatamente. Então, assim, essa coisa que eu vi, assim, como você vai ter um filho... Você prepara o quarto, você faz o enxoval, você põe o berço, você põe a luz no seu daqui, porque não pode ir no olhinho do nenê, e você cuida, e você ajuda e faz chá de bebê, né? Então, falou assim que quando Deus foi nos criar, foi mais ou menos como isso. Ele preparou tudo, né? O nenê não está lá ainda. Pô, mas por que você vai fazer berço se o nenê não está aí ainda? Não, porque eu estou preparando para a chegada de uma pessoa. Então, Deus fez isso. Primeiro ele criou todas as coisas em harmonia, né? Eu fico olhando para a natureza e falo, gente, é muito harmônico, né? E só uma bonito em qualquer lugar que você vai, né? Um japonês gosta do pôr do sol, um argentino gosta, um canadense gosta. Em todo lugar, as obras de Deus têm essa beleza comum. Então, né? E só quem pode contemplar tudo isso é o ser humano, né? O cachorro não fica contemplando, ai, que lindo pôr do sol, o cavalo. Não, eles vivem. Como diz o padre Paulo Ricardo, você está num pasto, tem uma vaquinha lá pastando, é um ser bovinamente feliz, né? Ela tendo água, ela tendo alimento, você põe um capinzinho. Reproduzindo, acabou. Reproduzindo, o touro está lá feliz e está tudo certo, né? Eles não ficam questionando, né? Bovinamente feliz. Bovinamente feliz, né? É ótimo. Então, eu acho demais ele falar isso. Então, é isso, quer dizer, nos difere. Se você der tudo isso para uma vaca, ela vai ser feliz. Pra gente, não. Você dá comida, você dá... a gente está sempre se questionando, porque nós temos uma alma, né? Uma alma humana. O animal tem a alma humana, a alma animal. Nós temos uma alma humana, né? Então, essa é a diferença, né?
Perfeito. E dentro de todo Você achou esse perfeito? contexto, daí você é sempre. Mas olha que beleza, obrigada. Escolhi bem. Nesse contexto todo aí de que a gente estava conversando, né? Está incluído aí também a vida do ser humano, a vida de uma maneira geral, porque a gente falou de preservar, mas e a vida também está incluída nesse termo ecologia integral? Com certeza, né? A vida humana é muito importante, isso que a gente estava falando. Toda a vida é importante, né? Mas a vida humana, em especial, exatamente porque o ser humano é um fim em si mesmo, né? Não pode ser usado como meio, a vida humana é imprescindível. É importante a gente defender, né, essa vida em todos os estágios, desde o seu início até o seu término, né? O ser humano é o mesmo em dignidade. Não importa qual a fase em que ele esteja, Sim. porque a gente às vezes tem noção de olhar o ser humano de uma forma estática, né? O adulto é o protótipo do que é ser humano. Quando, na verdade, a gente é um ser quase que, aspas, em metamorfose. Sim. Né? A gente começa lá na concepção e a vida toda vai havendo modificações que não param após o nascimento. É engraçado que se você pegar livros de embriologia, de embriologistas super reconhecidos, eles vão dizer isso, que o ser humano não para de se modificar mesmo depois do nascimento. Então, um exemplo, você depois que nasce, vão sair os dentes vão cair de leite, vai nascer cabelo, o cabelo vai cair, unha, as caracteres sexuais. Então, o ser humano ele vai se modificando. Então, o adulto, você tem a fase intrauterina, é o mesmo ser humano depois que nasce e que vai envelhecendo, né? Então, o que determina hoje, né, o ser humano não é a forma, mas a genética. Então, se tem genética humana, é humano. Claro, Entendi. gente. Entendeu? Não a Entendi. forma. Porque se eu disser a forma, então vai dizer, olha, se é um adulto, ele é mais humano do que no começo ou que um idoso. Não é. Né? Nossa, então, é a interessante. genética. Qual é a genética, por exemplo, do ser que está sendo gerado? É humana? Né? Sim. Os genes são humanos, então é um ser humano. Nossa, Aquilo muito que São Tomás interessante fala, isso. né, de São Tomás de Aquino, é a transformação de potência em ato, né? A gente nasce com essa potência que é própria do ser humano, que é o que você falou, nessa genética que dá pra gente medir. É toda a potência. E conforme ele vai crescendo, isso aí, essa potência toda vai se transformando em ato. Quanto mais ele conseguir transformar a potência em ato, de acordo com aquilo que ele deve ser, mais virtuoso vai sendo, vai crescendo e tem essa transformação também biológica que você falou, né, também, né? Na verdade, isso filosoficamente é fantástico, mas se a gente for falar em termos de bioética, por exemplo, para defender a vida desde o início, o ideal é você olhar já o ser humano, ele já é em ato. Ele não é um ser humano em potencial, porque muitas vezes as pessoas usam esse critério para dizer, mas é em potência, não é em ato, então não é. Entendeu? Tá. Não, ele é em ato. Desde o primeiro momento ele está se modificando. Sim. Tá? A vida toda dele, ele é um ser humano em ato, né? Claro, eu entendo isso e realmente existe essa potencialidade, até na gente. Então, por exemplo, você está estudando, você está desenvolvendo uma potencialidade para amanhã você ser, sei lá, um engenheiro, um médico, sim, né? Sim. Um administrador. A gente pode chamar isso de potência, mas na verdade a gente está sempre fazendo, sempre em ato. Eu gosto de olhar o início da vida. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Porque daí tem gente que vai mesmo e usa a palavra que é boa para uma coisa ruim. Exatamente. E baseado nisso que você está falando, quando começa a vida de um ser humano? Porque é importante dizer isso. Que horas que começa? Quando que eu já posso considerar que é um ser humano que tem uma vida? Então, eu vou sempre responder do ponto de vista científico e biológico, não no ponto de vista da fé, tá? Porque é esse argumento que a gente vai usar com a sociedade laica. Então, o início da vida, gente, não há a mínima dúvida sobre isso. O início biológico da vida é na concepção. Não tem o que se discutir, tá? Se você pegar
qualquer cientistas acham embriologista, isso, né? qualquer embriologista ele vai dizer, o zigoto, né, a união do óvulo e do espermatozoide, é o início de um novo ser humano, tá? Então, o início biológico é esse, mas é como a gente estava até conversando antes. Qual é a pergunta que se faz? Quando essa vida dever ético ser defendida? Essa é a questão. Aí que tem uma dúvida, então. Entendeu? Que começou, sob o ponto de vista biológico, todo é biológico, pacífico. Todo mundo sabe. Todo mundo concorda não, com não isso. Não tem como mais negar isso, né? Nem se nega, mas nem se usa mais esse Então, no argumento. momento da concepção. Então, do ponto de vista, para responder essa pergunta em bioética, você tem 3 linhas, né? Você tem uma linha que é a nossa linha, que é a posição absoluta, que diz o seguinte, olha, a vida defensável, ela deve coincidir com o momento do início biológico. Então, desde a concepção. Aí uma outra linha vai dizer, não, que é a gradualista. Não, aí é engraçado isso, na gradualista, gente, ninguém se entende, viu? Que vai ter gente que vai falar, não, é quando o zigoto, né, o embriãozinho, que aí já é um embrião, que ele vem se dividindo na trompa, quando é o processo de nidação, deixa eu explicar, quando esse embrião se fixa na parede do útero. Então, alguns vão dizer, não, a vida deve ser defendida a partir daqui. Outros vão dizer, não, a vida deve ser defendida quando se forma, por exemplo, a linha primitiva, em que começa o sistema nervoso central. Outros vão dizer, não, é quando tem batimento cardíaco. Outro vai dizer, não, depois de 22 semanas, né? Aí se chega até ao cúmulo de dizer, e tem bioeticistas que vão defender isso, o Peter Singer era um, né? Teoricamente, o ser humano deveria ser defendido depois dos 2 anos de idade, quando ele se torna um ser moral. Entendeu? Até lá, os pais deveriam poder eliminar, né? Peter Singer, por exemplo, ele vai dizer, se você pegar uma criança, ou um bebê, ou até um embrião doente, um animal, um embrião sadio, vale mais do que esse doente. Nossa. Né? Então, a gente tem essas visões. E essa abordagem chama gradualista. Gradualista, né? Tá. Não, repete bastante, porque... Então, absoluta eu não entendo nada, mas me parece completamente sem pé nem cabeça. Eu que sou leigo no assunto, pois fica um negócio muito relativo. Aí um dia eu tô com paciência com meu filho de 1 ano que está chorando, eu vou lá e cuido dele no meu filho. No dia seguinte eu estou sem paciência, então... Eu já tenho direito na gradualista, por exemplo, eu vou pegar um dos exemplos, um dos pontos da gradualista para dizer como que é discutível, né? Então, por exemplo, aqueles que dizem, olha, você só tem vida defensável a partir da formação do sistema nervoso central. Porque antes disso, se não tem sistema nervoso central, não é vida. Porque até eles argumentam, se você tem morte encefálica, você morreu. Eles vão dizer, se você não formou encéfalo, você ainda não está vivo. Parece lógico, né? Só que há uma diferença grande aí, ó. Quando você tem morte encefálica, você não tem mais nada. Quando você não formou ainda, você vai formar. Você tem tudo Calma, pela frente. Espera. Entendeu? Você vai formar. Então, esse argumento... Então, são esses argumentos que a gente consegue derrubar até. Né? Por exemplo, a nidação. Ah, mas antes do embrião se fixar na parede do útero, ele morre, ele precisa disso. Olha, a vida toda, nós somos seres relacionais. Durante toda a nossa vida, nós precisamos de várias coisas. De oxigênio, de alimento uns dos outros. Sim. Nós não somos... A autonomia nunca é plena nesse sentido, né? Então, é claro que a vulnerabilidade antes da nidação ela é maior. Né? A vulnerabilidade vai diminuindo conforme o ser humano vai, vamos dizer assim, se formando e evoluindo no sentido biológico, né? Uhum. Mas não é porque ele é mais vulnerável que ele é menos humano, tá? Claro. E tem a terceira linha, que é a relacional. A relacional vai dizer o seguinte, olha, o ser humano deve ser defendido quando a sociedade o reconhece como humano. O que quer dizer isso? Um exemplo é o meu corpo, minhas regras. Isso na mulher, né? Quando a mulher reconhece a gravidez, ela quer a gravidez, por exemplo, então a partir daí a sociedade vai defender
Gente. Então, esse é o ponto relacional. Aí entra também a questão jurídica, né? Porque, por exemplo, você poderia dizer... aí entraria até como relacional. Não, na questão jurídica, o ser humano só é reconhecidamente defensável quando ele nasce. Então, são essas posições. Hoje em dia, eu vejo muito assim, o que voga muito é relacional, né? Porque a dignidade humana hoje, e é triste isso, né? Porque É triste. quando a gente, fazendo assim, voltando um pouquinho na história, né? Para a gente entrar nesse assunto de novo. Quando a gente teve, as maiores atrocidades que foram cometidas na história da humanidade foi o não reconhecimento da dignidade humana. Então, se você pegar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Sim. não se reconhecia a dignidade humana. A dignidade humana, ela era uma atribuição social. Então, qual era vamos dizer assim, a pseudociência que embasava, né, essa ideologia, né? Se dizia o seguinte: olha, o ser humano, eles não são iguais. E isso é determinado geneticamente. Tá? Isso no nazismo. Né? Sim, vamos purificar a raça. Vamos purificar a raça, porque existem seres humanos que são melhores do que outros. Eu já né? estava frita, agora eu sei que esse olho azul já ia passar na triagem lá. Então, dava para fingir. Dava né? para fingir. Mas, então, veja bem, quando você faz isso, o que acontece? A dignidade humana, ela passa a ser uma atribuição social. E aí, pronto, você pode eliminar e você pode justificar. Então, quando houve as atrocidades na Segunda Guerra Mundial, a gente teve o quê? Os países se uniram, porque foi realmente... a humanidade ficou pasma e perplexa, né? Sim. E houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu acho que é a carta magna que a gente tem que usar para defender a vida. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos fica muito claro, ela tem um viés kantiano e tem também pilares judaico-cristãos, que a dignidade humana, ela nasce com o ser humano, ela não é atribuição social. A sociedade tem apenas que reconhecer. Porque se você... né? De alguma entendeu? forma se formar. Se você tira isso, e o que nós estamos vendo hoje? A dignidade humana é uma atribuição social. Se você tem utilidade, a sua dignidade Sim. é defendida. Se você não tem utilidade, a sociedade diz que você não tem utilidade, porque ou você tem uma deficiência física, ou porque você tem uma deficiência mental, ou porque você é idoso, ou porque você não contribui de alguma forma. Então, você é descartável. E você, então? Então, a gente tem... são três formas de abordar, né? A gradual, a absoluta e a relacional. Você, como estudiosa, pesquisadora, católica, e você adota qual? Qual que você acha que é mais correto? É a posição da igreja, que é absoluta. Absoluta. A vida deve ser defendida desde o início. Aliás, foi a minha dissertação de mestrado sobre isso, né? Então, e você não precisa usar nenhum argumento confessional, não, viu, para defender isso. Só filosófico e biológico. Sim. Entendeu? Tá. Pensa um pouco. Foi aquilo que o Carlão falou que eu achei muito bom. Ele falou, mas então a gradualista é uma confusão. O que fundamenta? Veja bem, vamos pensar. Qual é a coisa mais lógica? Se eu começo a defender a vida a partir do momento da concepção, eu não deixo ninguém de fora. Se eu jogo, quanto mais eu jogo para frente, mais eu condeno um maior número de pessoas. Sim. Que eu digo, olha, aqui eles não têm, que foi o que aconteceu no nazismo. Esse né? pode ter o direito Entendeu? à vida, esse não tem. Então, qual é o mais lógico de você dizer, o mais ético? É você defender a vida desde o início biológico dela. Que você não vai deixar ninguém de fora, porque um dia a humanidade vai olhar para trás e fazer um meia-culpa igual fez na Segunda Guerra Mundial. Sim. É isso aí. Bom, eu queria só falar uma coisa.
ela tem que ser defendida desde o início até o final. Então, eu estou pensando aqui, uma semente de abacate. Você vai lá, planta, ela começa a nascer. Daí você chega lá e fala assim, mas cadê o abacate? Cadê o abacate? Não tem abacate aqui? Eu vou lá, piso e falo, você não me deu abacate, eu vou lá, piso, arranco e jogo fora. Então, isso é um exemplo. Você tem que esperar, o abacateiro parece que são 4 anos para ele começar a dar fruto, uma coisa assim. Então, isso é um ponto, que é uma coisa da natureza, certo? Que eu teria que defender o abacateiro, porque ele é da natureza. E outra coisa é no fim da vida. Então, assim, essa pessoa está no hospital, gastando um leito, ela está ali ocupando o espaço de alguém um pouco mais saudável, que é mais novo, que deve viver, porque o outro já viveu, então esse daqui eu posso descartar. Eu acho que é isso, né? Assim, é o desrespeito, tanto com o início como com o final. Então, vamos, ela está gastando muito, está gastando UTI, vamos, a gente já resolve, desliga isso aqui tudo e tá, né? E aí, você, o que você está achando, antes da gente passar para a próxima pergunta, o que você está achando desse papo aí? Você está entendendo os conceitos e você nessas 3 visões aí, a absoluta, a gradual e a relacional, é isso, né? Você se identificou com qual que você acha mais viável, mais plausível de ser defendida? Coloca aqui nos comentários, a gente quer saber a sua opinião sobre esse bate-papo. Isso mesmo. E Maria Emília, isso tudo que a gente está falando, você já falou do teu mestrado, né? Você falou, a gente sabe que você fez doutorado também, e isso tudo é bioética? O que é esse tema bioética, que é uma coisa que aparece o tempo todo aí pra gente também? Então, a bioética, na realidade, ela nasce, né, com uma vocação para defender a vida em todos os seus desdobramentos. E qual é o pano de fundo, né, desse nascimento, né, que a primeira obra foi de Poder, né, Uma Ponte para o Futuro. Então, se começa a ter um pouco de medo, porque o que nós temos hoje? Um crescimento biotecnológico desenfreado, né? O ser humano hoje pode tudo, consegue fazer tudo do ponto de vista científico. Então, só que o cientista, ele não é um filósofo, ele não é um teólogo, ele não é um moralista. Ele está preocupado com a pesquisa. Então, alguém tem que perguntar, né? E é a pergunta que se faz, tudo me é possível, né, bíblico, mas nem Sim, tudo me convém. Exato. Então, isso é possível do ponto de vista científico, mas isso aqui é ético, nós devemos fazer. Por exemplo, o ser humano tem condição de modificar a genética da humanidade por vir. Ele deve fazer isso? Ele pode fazer isso? Ele tem condição, você falou? Tem, Ele tem condição. claro. Hoje você pode fazer engenharia genética, você pode selecionar, eu quero selecionar as pessoas mais inteligentes, vou selecionar, quero selecionar de tal cor de óleo. Isso ele tem condição de fazer. Eugenia. Pode, entendeu? Agora, ele deve, tem até um bioeticista que é bem famoso, que se chama Han Jonas, que ele tem um livro que chama Princípio Responsabilidade. Ele fala, nós não temos direito de interferir na genética de uma geração futura. Sim. Quem somos nós para decidir como essa geração deve ser? Então, são questionamentos que a bioética faz. E a bioética, vamos dizer, essa bioética está em todos os campos, né? Tanto de fronteira, como as questões de início e fim de vida, como também do cotidiano, que até eu ia dar um gancho quando você falou, início e fim da vida. Mas a vida também tem que ser defendida no seu dia a dia, né? Então, aí entram questões de pobreza, de guerra, de prostituição, de tudo que degrada o ser humano são questões bioéticas, tá? E hoje a gente tem aqui 2 linhas latino-americanas, que são a bioética de intervenção e de proteção, né? Uma é da cátedra da Unesco, que é do Volney Garrafa, e outra é do Chiram, que é do Rio de Janeiro. Então, são bioéticas que focam a questão do cotidiano, né? A gente poderia dizer assim, muitas pessoas não gostam dessa nomenclatura, cotidiano. Mas a bioética também, ela começa, na verdade, em termos da área da saúde, porque eu disse que ela extrapola a questão da saúde, da defesa da saúde.
com o Beauchamp Childress, em 1978, ele lança, assim, é uma resposta às pesquisas com seres humanos que estavam sendo feitas sem a mínima ética dos Estados Unidos. Esses pesquisadores, eles escrevem Princípios da Bioética Médica, né, um livro. Do que tipo de experiência se faz com o ser humano? Por exemplo, testavam um dos exemplos que aconteceu nos Estados Unidos, que foi assim muito escândalo. Eles pegaram uma população de homens negros que estavam com sífilis, e eles queriam ver qual era a evolução da sífilis no ser humano. Já havia tratamento para sífilis, eles não deram. Eles não trataram. Entenderam? Para ver. Então, isso é um absurdo, quer dizer, você, sabe, eles levaram, isso foi uma das pesquisas, disso, né? entendeu? Uma das coisas que eu estou citando como exemplo. Então, essas coisas começaram a ser questionadas. Então, nessa obra principalista, que é uma das linhas da bioética, né, que é a bioética principalista, ele vai trabalhar 4 princípios. Na verdade, são 3 princípios, é que um você desdobra. Autonomia, então a autonomia é muito importante, a autonomia do paciente. A beneficência, que se desdobra em não maleficência, quer dizer, sempre deve ser feito o bem, nunca o mal, o médico, e nunca... ele deve visar o bem e combater o mal, por isso que desdobra, beneficência, não maleficência, e a questão da justiça, né? Então, são os 4 princípios, na verdade seriam 3, um desdobrado, da bioética principalista, que ainda é muito usada na área médica, né? A gente tem várias linhas bioéticas, como eu falei, a nossa bioética da Igreja Católica, por exemplo, é uma bioética mais... ampliada, né? Você olha o ser humano de uma forma total, física, espiritual, né? Mas tem várias linhas. Por exemplo, hoje a linha que mais chama atenção, que eu acho que, infelizmente, é a utilitarista, né? Que é exatamente aquilo que a gente discutia. Nós estamos voltando a olhar o ser humano pela sua utilidade. E quem pode julgar, né, o ser humano, se é útil, se não é útil, né? Não cabe a nós, né? Exatamente. E assim, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você se interessou pelo assunto? Como é que foi isso que começou a te incomodar? Bom, eu posso falar a resposta com cristã? Pode, Depois eu falo a lógica, certeza. tá? Eu acho que foi Deus que quis que eu fizesse isso. E eu vou depois contar por quê, vou dar meu testemunho. Eu sempre militei, eu sempre fui pró-vida. Né? Sempre militei pela vida, sou da Comissão do Regional de Defesa da Vida, sou da Comissão de Bioética da CNBB, mas eu não era ainda. Tá. Estava só no regional, a gente estava, na época, os bispos estavam pedindo que se formassem comissões diocesanas, né, de defesa da vida. E aí eu comecei a me interessar pela bioética. E aí foi muito engraçado, gente. Aí eu vou dar esse testemunho. Pode dar. Aí eu entrei no mestrado. Falei, vou fazer... Não, primeira vez eu não fui nem fazer o mestrado. No mestrado do doutorado eu fui no Cão Cabelo. Eu fui fazer o lato sensu. E eu escolhi a USP, porque eu falei, eu quero ver uma bioética laica, primeiro. Sim. Tá? E eu fiz na USP, na Faculdade de Medicina, eu fiz 1 ano. Depois eu falei, não, agora eu vou entrar no São Camilo, fiz o mestrado. E quando eu estava fazendo mestrado, gente, eu comecei a parar de fazer um monte de coisa que eu fazia na igreja, porque não dava tempo. Imagina, não tem. Aí chegou uma hora que eu me questionei e falei assim, gente, eu acho que eu vou largar. Porque eu acho que eu estou fazendo por desejo de poder, né? De ter um título, de coisas. Não é isso que eu quero. Eu acho que eu não estou agradando a Deus. E aí veio a resposta, porque... veio o convite para eu participar, que eu nem sabia, da Comissão de Bioética da CNBB. Eu falei, não, então Deus está querendo mesmo que eu vá servir nesse caminho, não é só porque que eu quero um título ou qualquer outra coisa, por isso que eu falo, mas eu cheguei a me questionar. Eu cheguei a falar, olha, eu estou parando de fazer as coisas da igreja para ter vamos dizer assim, porcaria de um título humano, desculpem, porcaria, mas o título humano não é nada. Um título humano que daqui 200 anos não vai valer nada. Não, daqui 200 anos, eu vou morrer daqui menos de 30 anos, eu estou com 67.
não vai valer nada. Não vai valer nada. Entendeu, é gente? verdade. Desculpe de falar assim, não é que eu estou Mas desfazendo. Não, mas você tem que ficar do naquilo instinto que é humano. eterno, né? Eu Entendeu? estou pensando aqui que a gente tem que guardar esse podcast por mais 30 anos, para daqui a Isso. 30 anos a gente falar, ó, ela não morreu Não ainda. Ela não morreu, morreu tá ainda, ela vai ficar. Deus vai dar mais uma chance que vai. Mas vocês percebem que hoje é tudo poder humano, né? Por isso que eu estou falando, essas Sim. coisas não são importantes. O que um ser humano é mais do que outro porque ele estudou, porque ele tem um mestrado, porque ele tem doutorado, porque ele tem isso, porque tem aquilo. O que ele é mais? Mas o próprio Deus te capacita para você falar com autoridade sobre o assunto. Aí sim, Né? entendeu? Então você usar- aqui hoje, É. Deus está te usando da tua autoridade para falar de um assunto que às vezes a gente não sabe como abordar. E essa sua autoridade é importantíssima para a gente ter fundamentos. Então, mas percebe que aí Né? você está usando uma coisa humana, mas para o serviço Sim. e não para o poder. Né? a Porque diferença. o Deus, por exemplo, o poder de Deus é serviço, né? Sempre foi. Exatamente. Que bom, que bacana. E aí você foi fazer o mestrado e o doutorado e tem atuado, né, nessas comissões, aí como você tem falado. Agora, o nosso podcast aqui, ele é voltado para a família. E a família, eu sou de uma época, meus cabelos brancos denunciam isso, que a família era um lugar onde a vida era protegida, a família era um lugar onde a gente encontrava o abrigo. E, infelizmente, esse assunto acho que não está muito mais tão em voga dentro das famílias. Como é que a gente faz para fazer com que a família seja um ambiente lá onde se discuta bioética? Bioética na prática. Olha, isso aqui não pode matar, você não pode ofender seu amiguinho, você tem que repartir seu lanche. Essa ecologia integral, que a bioética está aí dentro dela também. Como é que a gente faz isso acontecer dentro da família? Eu acho que é interessante. E agora a gente está falando aqui, desculpa, mas a gente está falando com uma doutora, dupla doutora, Né? também com uma mãe, esposa, Isso, avó, né? Então é isso que a gente exatamente, quer saber a tua opinião também. Eu acho assim, veja bem, hoje, depois eu vou responder puxando a brasa para nossa sardinha de cristão, mas antes eu vou fazer uma resposta mais genérica, né? Hoje se destrói muito a família, né? Então, se tenta passar toda a responsabilidade da educação para a escola, Sim. né? E não para a família. Isso, independente de você ser cristão ou não, isso é péssimo para a sociedade, né? Eu acho que no núcleo familiar que você tem que ensinar a pessoa a respeitar o outro, a ser ético, né? Então, por exemplo, o respeito ao outro, por exemplo, vamos pegar um caso de bullying, né? Bullying está muito... Não sei se está muito comum. Eu sofri bullying quando eu era pequena. E tudo bem. Não morreu por causa disso, não morri, mas marcou pra caramba, dói, né? Mas Entendeu? Então, mas já tinha. parece que a gente sabia se virar, já tinha. Já exatamente, tinha. E no meu primário, nossa, posso dizer que eu sofri bullying total. Depois, tudo bem, eu me virei e aprendi a me virar, A né? se defender. Mas eu sofri. Então, o problema é o que se quer transferir para a escola, então nós vamos obrigar na escola, a criança vai respeitar. Não, a criança vai respeitar se ela aprender a respeitar desde a família. Sim. O que a gente vê hoje muito gente, os pais passam a mão na cabeça dos filhos. Exato. Né? O filho vai na escola, ele desacata o professor, o pai vai lá e defende o filho. E vai brigar com o professor. Vai brigar com o professor. Se pega escolas, muitas vezes, particulares, que a criança chega e fala para o professor, olha, meu pai paga o seu salário. Isso, já né? ouvi. Então, a sociedade... Então, eu vejo que o mal é mais embaixo. Nós estamos numa sociedade que tem o poder, o dinheiro como o seu Deus, né? Então, ele vai criar o filho dizendo, olha, você tem que ser melhor que o outro, você tem que... Entendeu? O que eu chamo, eu usei isso muito na minha tese de doutorado, que é a questão da exaltação da autonomia. O que é a exaltação da autonomia hoje? A autonomia é importante. Nós temos uma autonomia exaltada. Mais ou menos para a gente entender isso. A pós-modernidade, né, que é esse tempo
só para definir de uma forma mais fácil, o tempo de hoje que nós vivemos, que a gente chama de pós-modernidade, ela tem uma característica que acho que pode explicar o que acontece, que é a ruptura com a história, que a gente chama de quebra de meta-relato. Veja bem, a gente tinha um relato, né, um fio condutor pela história, que são valores supraculturais que perpassam as gerações, as culturas. Então, o que aconteceu hoje em dia? Se quebra isso. Não existe mais um paradigma, não existe mais algo que me guie. Então, quando acontece isso, essa quebra dos meta-relatos, você tem uma sociedade plural. E esse pluralismo leva a uma exaltação da autonomia, porque agora você tem julgamentos morais autônomos. Então, o que eu acho, eu não tenho paradigma. É o certo, né? É o certo, entendeu? E isso é a causa... relativismo, né, Maria Emília? Relativismo, utilitarismo, entendeu? E a autonomia exaltada. E não preciso nem falar de cristianismo. Se eu pegar Kant, por exemplo, que é o expoente da filosofia moderna, muita gente não gosta de Kant, viu, gente? Mas eu amo Kant, ele me ajuda a conversar com a sociedade laica. Para Kant, a autonomia era relacional. A autonomia para Kant era moral. Ele era o centro da moral. E ele dizia, olha, o ser humano, ele é responsável pelo seu comportamento moral apenas guiado pela razão. Mas quando ele é guiado pela razão, qual é o parâmetro? É o outro cujo bem deve ser sempre buscado. Sim. Então, a autonomia, realmente o conceito filosófico, ele é relacional. E hoje a gente tem uma autonomia exaltada, quer dizer, a minha autonomia se sobrepõe à sua, então eu posso te descartar, sim, não é isso? Sim, é isso mesmo. Não é o meu corpo, minhas regras. A gente tem percebido isso. Nessa sociedade, inclusive as famílias, né, que se acham, não, o nosso é melhor que o outro, então a gente pode mais, a gente tem, né, às vezes até em questão financeira mesmo, né? Então a gente percebe que isso daí acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança, esse respeito que ele precisa ter, né? E viram, o poderoso chefinho, né? Que acha que manda em tudo, que acha que ele pode, que acha que não sei o quê. Sabe de quem está falando? Eu sou filho de quem? Sabe, né? Essas coisas. Então, assim, começa essa coisa que começa dentro da própria casa. Então, não, filho, você não é melhor que ninguém. Você vai respeitar o seu amigo. Você vai, no momento da aula, a sua professora é autoridade na sua vida. Então, você obedeça a professora, você obedeça o policial, porque se não obedece os pais, não obedece os professores, não obedece o policial, quem que é essa pessoa? E agora eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha respondendo. Puxe, por favor. Então, esse é o contexto familiar que a gente vê hoje, né? Uma desagregação familiar, uma constante, vamos dizer assim, bombardeamento da instituição familiar, né? Porque não interessa, né? Uma sociedade de consumo não interessa. E quando nós pensamos na proposta cristã, é exatamente diferente. Então, a família cristã, ela para de fazer idolatria. E ela tira como centro da vida dela a riqueza e o poder. E Deus passa a ser o centro. Quando Deus passa a ser o centro, o outro não é mais meu concorrente, o outro é meu irmão. Nossa, essa diferença. Então, a partir daqui, é a mudança de mentalidade, né? Que João Paulo dizia, passar da cultura da morte para a cultura da vida. Isso é importante. Lindo. Por isso que eu falo que, aliás, a religião é muito combatida hoje por isso. A família, a religião, tudo que leva a agregar o ser humano, né? A ter esse amor ao próximo, esse desprendimento, essa coisa. Quanto mais dividido tiver, mais fácil dos utilitaristas, mais fácil dos relativistas dominarem. Exatamente. Bom, já estamos chegando ao fim aqui do nosso papo, né? Infelizmente. E voltando àquele termo lá da ecologia integral, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, porque fazendo aqui uma revisão histórica também, né? Na década de 60 surgiu uma teoria, a teoria do caos, o efeito borboleta. Não sei que de repente uma borboleta batendo asa na Argentina pode gerar um tufão lá nos Estados Unidos e tal. Então isso aí, por quê? Bom, tem toda uma teoria científica nisso. E eu, quando pensando nessas duas teorias,
a teoria do caos, ou o efeito borboleta, e a ecologia integral, eu falei, puxa vida, mas pelo que eu estou entendendo, a minha limitação, o Papa está falando alguma coisa parecida, né? Que a minha atitude, seja ela responsável ou irresponsável, vai ter reflexo no meu irmão, vai ter reflexo na minha casa, vai ter reflexo na natureza. Então, para a gente pensar um pouquinho mais naquela perspectiva do amor. Mas qual a diferença, então, da teoria do caos para isso que o Papa está falando? É justamente aquela frase de São Pedro: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. A chave para a gente sair do caos para a ecologia integral que o Papa está propondo é o amor a Deus. Se a gente estiver com essa perspectiva de amar a Deus, a gente vai fazer com que esse efeito borboleta esteja concorrendo para o bem dos que amam a Deus. Sim. E eu acho que, Maria Emília, você deu um show aqui, aprendi muito aqui, não sei você se... Está contratada para vir outras vezes. E eu queria que você agora desse desse resumo aqui, o que a gente pode extrair de suco para quem está assistindo a gente, para quem está nos vendo, o que você acha que tem que ser muito importante que fique no coração de cada um de nós e no coração de cada um que está assistindo a gente? Gente, é recuperar a definição de dignidade humana. Isso é o principal. Você olhar e dizer, olha, a dignidade humana está no ser humano. Isso, se você tirar isso daí, pronto, aí você utiliza o ser humano. Então, eu acho que se eu tivesse que resumir tudo aqui, eu diria isso. Gente, a chave está na antropologia de base. O que é? O que é o ser humano? Então, respondendo isso, tá? E não precisa ser cristão, viu? Estou falando com ateu aqui também. Sim. Ele tem que entender que a dignidade humana nasce com o ser humano por todos esses motivos, independente dele acreditar ou não. E para nós vai mais, né? A gente diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas eu queria, assim, falar uma coisa. Eu tenho certeza que vocês têm muitos seguidores. Não tem? Não, tem nada. Está começando aí agora, o canal. Depois daqui vai aumentar. Eu queria falar uma coisa que é muito engraçado, que eu conheço vocês há muito tempo. Eles são muito melosos, não são, gente? Os dois são muito melosos. Mas olha, isso não é ensaiado, não. Eles são chatos e melosos. Assim, desde que eu conheço esses dois, com um filho pequenininho, você chega perto deles, derrete, sabe? Eu acho muito bonitinho, gente. É muito legal. É presente de Deus, né? Nós não temos nada que a gente não recebeu do alto. Então, tá tudo certo. É isso aí, é que eu tive sorte, casei com a Silvia. Não estou falando. Obrigada, amor. Eu que falo isso. Aliás, tem uma coisa que o Carlão sempre falou, que eu nunca concordei. Aliás, a Silvia sempre falou que eu nunca concordei. Ela chegava para dar uma palestra, ela falava, eu sou casada com o melhor homem do mundo. Eu falei, como assim? Com o mais lindo e eu melhor. Eu sou casada com o mais lindo e melhor homem do mundo. Olha lá, João, é para você. Essa melada é para você, João. E era tão engraçado que eu falava assim, eu sou casado, meu marido é muito lindo, tudo. Quem conhece o Carlão? Aí o pessoal levantava a mão, né? Daí ele falava assim, você conhece meu marido? Quem levantou, conheço. Ele não é lindo? Ele é lindo, ele é. Eu falava, lá, tá achando o marido das outras bonito? E aí a pessoa ficava totalmente vermelha, envergonhada. Mas também tinha outro lado, né? Quando eu sou casado com a mais linda, quando eu ia dar palestra, o Carlão... é isso. Decepcionava. É nada. Você criava expectativa e depois... Bom, mas legal. Foi muito bom, né? Muito bom. Uma delícia. Muito bom. É muito bom que a nossa amizade, aquela coisa, né? A gente se encontra, volta todo esse amor que a gente tem uns pelos outros, né? E que o amor de Cristo nos uniu. Acho que é isso mesmo, né? É como você falou, a dignidade, que o centro da dignidade humana é tratar o outro como irmão. E isso daí a gente consegue estando debaixo do mesmo pai, não é? Isso aí. Muito obrigado, Maria Emília. Foi uma prazer, alegria. Eu que agradeço. Um abraço para toda a sua família linda. Obrigada. Muito obrigado. Sim, obrigado. Obrigada, amor. Valeu mais uma vez. Bem melado. Bem melado. Ai, amorzinho. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, manda para os seus amigos. Isso aqui ajuda a gente a divulgar e impulsionar o nosso canal. Obrigado ao Carlos, que está aqui atrás das câmeras, a Thaís e ao Daniel Farias. E a gente se vê em breve. Tchau. Fica com Deus.